que nós perdemos o primeiro amor? Hoje eu vou te mostrar que nós perdemos o primeiro amor porque deixamos de renunciar. E quem não renuncia não muda. Então, a nossa caminhada com Deus é uma caminhada de renúncia. Não tem como andar com Jesus sem renunciar. Chegam fases e momentos da nossa vida que tem coisas que nós temos que mudar, renunciar, deixar para trás, abrir mão de alguma coisa. E quando nós estamos no primeiro amor, a gente abre mão de tudo para servir Jesus. E quando nós vamos perdendo o primeiro amor, a gente abre mão de Jesus para fazer tudo. No início, a gente dizia assim, jamais a minha família vai me segurar. A tua família tentava pegar no teu pé, dizia, não, você não vai na igreja, você não vai no culto. A família tentava de tudo para nos segurar e não conseguia. A gente passava por cima, atropelava e vinha para a casa de quem? De Deus. E hoje? Pastor, sabe como é que é? Eu não posso ir na igreja, não posso desagradar o marido, não posso desagradar a esposa, não posso desagradar o filho, o fulano, Beltrano, não sei quem e tal. Tem que ter paz com todos. Hoje eu vou vir, pastor, Deus me entende, né, e tal. Eu quero ganhar minha família, ou seja, eu não abro mais mão de nada. Antes a gente queria sair correndo do serviço para vir para a igreja. Hoje, não, tem culto, mas eu vou ficar até mais tarde no trabalho. Deus sabe, eu preciso, estou sem dinheiro. Então hoje, às vezes, a gente não renuncia. E no início, quando nós começamos a servir a Deus, a gente mudava. A gente estava disposto a mudar por Jesus. Hoje a gente quer que a igreja mude por nós. Não sou eu que quero mudar para servir a Jesus. Eu quero que a igreja mude. Porque eu gosto disso, eu gosto daquilo, então eu quero que a igreja mude. Eu não quero mudar. E aí a gente começa a perceber que nós perdemos o primeiro amor. A minha pergunta é, quando foi que você parou de mudar? Talvez hoje você não renuncia mais como um dia você renunciou. Hoje você não larga tudo como um dia você largou. Você não deixa as coisas de lado como um dia você já deixou. Vamos ler agora Provérbios 4, eu quero que você leia comigo o que diz o verso 18. Vamos todo mundo junto com o pastor. Provérbios 4, 18, a Bíblia diz assim, mas a vereda dos justos é como a luz do quê? A vereda é o caminho, a luz da aurora é o amanhecer. Então a Bíblia está dizendo que o meu caminhar, ele tem que ser como amanhecer. Cada dia vai amanhecendo, aquele sol vai subindo, aquele brilho vai aumentando lá no horizonte. A nossa vida deveria ser assim. Cada vez que as pessoas olham para nós, elas veem o brilho de Jesus maior em nós. Aí a Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz do quê? Da aurora. Agora vai lendo comigo, o que diz a Bíblia? Que vai brilhando mais e mais até ser um dia o quê? E é isso que nós temos que falar conosco mesmo. Comigo, com você, a gente tem que parar e pensar. Nós ainda temos esse brilho que nós tínhamos lá no início, que às vezes você nem tinha falado para o teu colega que tu era de Jesus, ele já te olhava e dizia, tu é da igreja, né? Diz qual é a igreja que tu vai, qual é a tua religião, tu é diferente. O que você faz? Parece que as pessoas não enxergam mais isso em nós. Então a luz do justo, a luz do crente, ela tem que brilhar cada dia mais, a cada dia mais eu tenho que me aperfeiçoar, eu preciso estar melhor, estar perto de Jesus. Quando que eu sei que eu perdi o meu primeiro amor? Porque eu parei de mudar. Eu parei de crescer. Eu parei de renunciar. Eu parei de abrir mão de tudo para servir a Deus. Por exemplo, você que tem uma empresa, você orou tanto a Deus para ser autônomo. Você orou tanto a Deus para ser um profissional liberal. Sabe por quê? Porque você dizia, quando eu tiver o meu negócio, eu vou poder fazer o meu horário e eu vou poder ir mais na casa de quem? E hoje a pessoa é autônoma, profissional liberal, tem o próprio negócio e ela não vem na casa de Deus. A gente vem só os domingos. Se perguntar, a pessoa vai dizer, não, pastor, é corrido. Mas por que eu não tiro mais um dia na semana, pelo menos, para buscar Deus? É eu que mando no meu negócio. É eu que mando no meu trabalho, nos meus clientes. Então, irmãos, a gente parou de renunciar. Antes você largava tudo por Jesus. Hoje a gente larga Jesus para fazer tudo. As coisas mudaram, então o que a gente tem que começar a perceber? O primeiro amor parece que não existe mais, nós não renunciamos, não abrimos mão, não estamos mudando. Parece que nós estacionamos na fé.
A gente precisa voltar àquele primeiro amor. O pastor pregava, a pessoa dizia, puxa, parei com isso, parei com aquilo, eu vou orar mais, vou buscar. A gente mudava, a gente estava disposto a melhorar, a renunciar, a buscar mais a Deus. E hoje? Hoje parece que a gente não muda. Nós queremos que a igreja mude para nos agradar. Ai, bem que a igreja podia ser assim, que eu ia gostar mais. Bem que o pastor podia parar de pregar de santidade e dissesse que pode beber, eu ia gostar mais. Ou seja, hoje eu quero que a obra de Deus mude por causa de mim. Não é eu que quero mudar para servir a quem? A Deus. Então, eu quero que você olhe para dentro de você e veja. Você continua mudando ou você estacionou na fé? Você ainda é aquela pessoa que abre mão, que renuncia para servir a Deus? Ou a tua família está em primeiro lugar? Seu trabalho está em primeiro lugar? Deixa eu fazer uma pergunta sincera para você. E quero que você olhe para dentro de si para me responder. Faz quanto tempo que tu não faz uma oração de verdade? Que é tu ir para um canto da tua casa, longe de todo mundo, dobrar o teu joelho e botar a cara no chão, mas orar de verdade a Deus, mas orar de coração, botar uma música no fundo, um louvor da igreja, mas orar mesmo, que quando tu levanta tem uma poça assim, ó, de tanto que você chorou na presença de Deus. E ficar lá 30 minutos, sem pedir nada, só adorando a Deus. Faz quanto tempo que você não faz isso? Dobrar o teu joelho lá na tua cama, no sofá, e ficar 1 hora lá, ouvindo louvor, adorando, louvando, buscando, clamando, que quando você levanta o sofá está molhado. Que você chorou, sentiu a presença, que às vezes a presença é tão forte que a gente só consegue chorar, não tem mais nem palavras para falar com Deus. Faz quanto tempo que você não faz uma oração dessas? De tirar realmente um tempo na presença de Deus, mas de se derramar, como a gente diz o ditado, de lavar a alma. Faz quanto tempo que a gente não faz uma oração dessa? Se eu te perguntar por quê, você vai dizer que você não tem tempo. Você vai dizer que a sua vida é muito corrida. Irmão, nós paramos de renunciar. Antes a gente largava tudo para ficar perto de Jesus. E hoje a gente larga Jesus para olhar o filme, para fazer isso, para fazer aquilo, e só sabemos dizer que não temos tempo. Então isso está mostrando que a gente perdeu aquele primeiro amor que a gente tinha, o amor de renunciar. Você ainda tem esse amor de renunciar? De largar tudo para estar perto dele? Ou tudo é mais importante? Tudo é mais importante na vida da pessoa. A pessoa ora tanto para ter um filho, depois que tem um filho, o filho fica na frente de Deus. Tudo que a pessoa vai dar uma desculpa é o filho. E o filho é uma benção, amém? Jamais vem para atrapalhar. A pessoa está solteira, Deus, quando eu casar vai dar certo. Aí casa, bota o casamento na frente de quem? Tudo vai na frente de Deus, meu irmão. Você pediu tanto para ter. Deus, eu quero ter uma empresa. Aí Deus te dá. Quando tem a empresa, agora eu não tenho tempo para Deus. Então você vê que a gente pede as coisas para Deus. Quando Deus nos dá, a gente para de renunciar. Então tem que olhar para dentro de mim. O problema não é a empresa. O problema não é o casamento. O problema não é o filho. O problema não é nada. O problema sou eu. Que estou perdendo o primeiro amor. O primeiro amor é o amor da renúncia. Qual foi a última coisa que você renunciou por Jesus? Faz quanto tempo que você não renuncia mais a alguma coisa? Então vamos ler de novo 18. Mas a vereda dos justos, ela é como o quê, queridos? Leia comigo a igreja. É como a luz do quê? Irmão, será que a gente perdeu esse brilho? Das pessoas verem Deus, o nosso bom testemunho. Elas verem, sabe, a sua família vê você, aquela pessoa que renuncia, que larga tudo. A gente precisa ter esse amor a Deus. Você sabe que eu nem era crente. E teve uma fase da minha vida que eu tinha um familiar de criação, não era de sangue, era de criação familiar, que ele era cristão, de outra denominação, não da nossa. E eu fiquei observando o amor que ele tinha pela igreja dele. Esse senhor, ele já era um senhor de idade, devia ter uns 60, mais de 60, uns 70 anos eu acho que ele tinha. Deveria ser isso aí. A igreja dele era cheia de jovens. E é aquelas igrejas mais tradicional, que eles têm até um zelador que cuida da igreja para limpar, sabe? Tem as pessoas da faxina e tal, mais tradicional. E a igreja lá, ela fica fechada, tem cultos, poucos cultos, né? As igrejas mais tradicionais. Eu via, ele não era o zelador, mas as pessoas buscavam a chave da igreja na casa dele. Ele não ganhava nada para fazer o que ele fazia. Tinha gente que ganhava, ele não. Limpava a igreja de carpete, sabe?
limpava tudo. Um dia eu vi ele com toda aquela idade, pegou uma escada de madeira, botou no ombro. Eu pensei, onde que ele vai? Ele foi lá lavar as janelas da igreja dele. E eu pensando, e o jovem que toca bateria, que fica lá? E esse pessoal todo que está lá? Ele ia com amor, largava tudo, ia lá naquele dia, lavando todas as janelas da igreja. Eu fiquei olhando o amor que ele tinha, foi lá, começou a limpar o carpete, limpar isso, porque não sei qual dia ter culto. E eu, puxa, tem gente que paga para fazer isso e não? E a pergunta é, a gente não renuncia mais. Qual o dia que você disse, hoje eu vou renunciar ao meu almoço, porque hoje eu vou fazer um jejum para servir a quem? Irmão, a gente não renuncia mais. Ah, eu tinha uma coisa para fazer, não, mas eu vou marcar que esse dia da semana, além do domingo, é o dia que eu vou largar tudo, não importa se vai ter cliente, o que vai ter, me procura outro dia, porque eu vou renunciar a qualquer coisa, porque é o dia de eu estar na casa de quem? Só que nós paramos de renunciar, e quando a gente para de renunciar, a gente para de mudar, e talvez faz tempo que nós estacionamos na fé, a gente parou de mudar, parou de progredir, não estamos como a Bíblia diz, que nós temos que brilhar cada dia mais. Parece que a gente deu aquela estacionada, está na hora da gente orar, dizer, Deus, eu preciso voltar a esse amor, de renunciar, de dizer, não, irmão, vai no banco 8 da noite, o gerente vai te atender? Ah, pastor, mas se eu não atender o meu cliente, eu perco. O gerente te perdeu porque ele não te atende às 8? O problema é teu, tu vai na hora que ele está lá. Se tu olhar para ele e disser, se eu for às 8 aí, seu gerente, tu não tiver, eu estou cancelando a minha conta. O que ele vai dizer? O problema é teu, cancela. Amém? Agora, por que nós, a gente não pode ser assim? Não, meu horário é até aqui, daqui para frente eu estou na casa de Deus. Renuncio tudo. Às vezes a gente dá desculpa, não, mas é que eu tenho que ganhar o meu marido para Jesus, eu não posso perder ele. Eu estava contando o exemplo de uma senhora que eu fui pastor numa igreja e durante todos os anos que eu fui pastor, não foram poucos, foram muitos anos, ela não ia domingo na igreja. Por causa de quem? E eu disse, irmã, a senhora está errada. A senhora tem que colocar Deus em primeiro lugar. Não, mas meu marido vai ficar bravo, tem que ter paz, eu quero ganhar. Em todos os anos que eu fui pastor daquela igreja, foram muitos anos, o marido nunca botou o pé na igreja. Não foi o jeito dela ganhar ele. Agradando, botando ele na frente de Deus e fazendo a vontade dele. O que você tem que deixar para servir a Deus? O que você tem que renunciar? Servir a Deus é uma vida de renúncia. Tem coisas que nós temos que deixar para trás. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si. Só que faz quanto tempo que eu parei de me negar? Eu só faço a minha vontade, eu faço o que eu quero. Eu parei de negar a minha vontade. Eu larguei a minha cruz faz tempo. Eu vou na igreja só quando eu posso, vou na igreja só quando eu tenho tempo. Não, eu preciso ter o meu dia marcado, o meu momento de estar na presença de Deus. A minha luz tem que brilhar cada dia. Quando é que eu paro de brilhar? Quando é que a nossa luz para de crescer? Quando nós paramos de mudar. E por que eu parei de mudar? Porque eu parei de renunciar. E você sabe que quando a pessoa não quer mais renunciar, ela não quer mais mudar, ela vai ficando chateada com a igreja. Principalmente se o pastor começar a pregar que tem que ser santo, se o pastor começar a pregar que a pessoa tem que mudar, ela já não quer mais vir na igreja, porque ela não quer ouvir a palavra da mudança. Ela não quer ouvir a palavra que ela tem que mudar. Fica que nem o rei Acabe. Vamos dar uma olhada? Vai comigo em 1 Reis 22. Então a minha pergunta é, você ainda renuncia? Você ainda é aquela pessoa que larga tudo para servir a Deus? Ou hoje nós damos muitas desculpas, não, é que eu tenho minha casa, eu tenho minha família, eu tenho a minha filha, eu tenho meu filho, eu tenho meu marido, eu tenho a minha esposa, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que fazer feijão. Pastor, eu tenho que trabalhar, né, pastor? É as contas, né, pastor? Todo mundo tem. Então não dá. Não dá para deixar isso. Não, irmãos. A gente tem que abrir mão de tudo para servir a quem? A Deus. Botar ele em primeiro lugar. Renúncia. Quando a gente para de renunciar, nós paramos de mudar. E quando eu paro de mudar, é impossível continuar andando com Deus. Porque a vida com Deus é uma constante mudança. Tem que ser uma constante transformação. E eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui comigo. A minha pergunta é, faz quanto tempo que você está estacionado na fé? Não cresce,
a vida não evolui, as coisas não mudam. Como eu disse, faz quanto tempo que tu não faz aquela oração de meia hora, de joelhos, mas que tu ora de verdade, irmão. Que quando tu levanta, alguém pergunta o que houve, que o teu olho chega a estar inchado de chorar. Que você realmente sentiu a presença de Deus, que quando você levanta daquela oração, você é outra pessoa. Mas quanto tempo que a gente não faz essa oração? A gente tinha que fazer ela todos os dias. Só que às vezes todos os dias é pedindo. Eu quero isso, quero aquilo, tal coisa. Ou é rapidinho, já vamos dormir. 1 Reis 22. Aquela oração de buscar mesmo a Deus. De que quem é batizado no Espírito Santo, a pessoa fala em línguas, adora. Entra na presença de Deus sem pressa. Talvez faz tempo que você não faz essa oração. Só que Jesus disse, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Às vezes a gente parou com essa oração aí. A nossa oração é aquela água com açúcar. Às vezes a gente não quer nem ouvir o que Deus vai falar. Porque a gente às vezes já sabe que Deus vai falar sobre tal coisa e nós não queremos ouvir aquilo porque não queremos mudar naquele ponto. O rei Acabe, ele era rei de Israel. Ele foi se juntar com o rei de Judá, que nessa fase era o Josafá. Porque haveria uma guerra que ele queria fazer, ele queria o reforço do reino do sul. Aí ele vai consultar os profetas dele. Consulta, lá tinham muitos. Aí o rei Josafá sentiu, olha, tem coisa errada, esses profetas aqui não estão profetizando de acordo com a vontade de Deus. Perguntou para ele, não tem nenhum profeta aí de verdade? O rei Acabe vai dizer, tem. Ou seja, ele sabia que aqueles profetas não estavam profetizando a verdade. Profetizavam o que ele queria ouvir. Quando nós não queremos mudar, nós vamos começar a procurar igrejas que vão pregar o que nós queremos ouvir. Que vão pregar mensagens que nos agradam e não nos confrontam para que haja uma mudança na nossa vida. E a gente vai achar, porque o que mais tem hoje em dia são o quê? Igrejas e pregadores na internet. É o que mais tem hoje em dia. E a maioria vai pregar o que te agrada. Porque a maioria dos da internet, eles não podem afastar você. Porque você tem que comprar um livro ou um curso que eles vendem. Porque é disso que eles sobrevivem. Vamos lá. 1 Reis capítulo 22. Não estou dizendo que são todos. Aí diz o versículo 4. Então disse a Josafá, o rei Acabe está falando com ele, tá? Irás tu comigo a peleja a Ramote-Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhes, irei a peleja contra Ramote-Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá, olha o que o Josafá disse quando ele ouviu aqueles profetas, não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos fazer o que a igreja? Ele sentiu que aqueles profetas não estavam profetizando por Deus, estavam falando o que agradava ao rei. Estavam falando o que o rei queria ouvir. Aí diz mais aqui. Então disse o rei de Israel a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Agora olha o que o Acabe disse, porém eu... Por que o Acabe aborrecia, não gostava desse profeta, leia? Porque ele nunca profetiza de mim bem, mas ele profetiza o quê? Ou seja, ele profetiza a verdade. O rei Acabe estava no pecado, ele precisava mudar, mas ele não queria ouvir a verdade. Aí diz, este é Micaias, filho de Imlá, e disse Josafá, não fale assim. Ou seja, ele não queria ouvir a verdade. Pastor, por que ele não quer ouvir a verdade? Porque ele não quer mudar. Porque a verdade me confronta. A verdade às vezes dói. A verdade mexe conosco. E às vezes a gente não quer ouvir a verdade. Por quê, pastor? Porque nós não queremos mudar, nós queremos continuar com a nossa vida assim. Às vezes está bom a nossa vidinha, o nosso jeitinho, eu sirvo a Deus do meu jeito. Tem gente que fala assim, não tem? Ah, eu sirvo a Deus da minha forma, eu busco a Deus em casa, eu oro em casa mesmo. Ah, eu não faço mal para ninguém, pastor, então eu sou bonzinho, eu vou para o céu. Não vai, você está se enganando. A vida com Deus é uma vida de renúncia, é uma vida de mudança. Se eu parei de renunciar, eu tenho que me perguntar, será que eu estou andando com Deus? Se eu parei de mudar, eu tenho que me perguntar, será que eu estou andando com o Senhor? Porque às vezes, como eu disse, faz quanto tempo que tu não faz uma oração de verdade?
uma oração de chorar, de se derramar, de buscar, de sentir Deus de verdade. Não é aquela oração que a gente faz que parece que está só batendo o cartão e cumprindo tabela. Boa noite, Senhor, estou aqui, tal, vou dormir. E às vezes a gente não sente nada. Aquela oração de verdade, de busca. O rei Acabe não queria ouvir a verdade. O rei Acabe não queria ouvir a palavra. Ele queria profetas que falassem o que ele gosta. E nós vamos encontrar, irmãos. Às vezes a pessoa diz, eu não gosto de dar o dízimo, eu vou procurar uma igreja que eu não preciso dar. Irmão, você vai acabar encontrando uma. Pastor, eu não consigo ficar com uma mulher só, eu quero ter 5. Vou procurar uma igreja aí que dá para andar com 5. E é capaz daqui a um tempo você encontrar uma. Encontrar profetas que vão pregar aquilo que nós queremos ouvir. Agora, por que ele não gostava do Micaias? Porque o Micaias pregava o quê? A verdade, é isso que eu e você precisamos. Às vezes nós deixamos o primeiro amor. A gente não renuncia mais. Não está mudando por amor a Jesus. A gente precisa ouvir a verdadeira palavra. Vamos comigo em Jeremias 42. O povo de Israel chegou para esse profeta aqui e falou algo bem interessante para eles. Jeremias 42. Vamos lá. Nós temos que ter a atitude que esse povo teve. Precisamos ouvir a verdade, a palavra que às vezes vai nos confrontar, aquela mensagem que às vezes vai nos incomodar o coração. Tem cultos que a gente sai e fica pensando a semana inteira no que o pastor pregou. Às vezes a gente vai tomar uma atitude e lembra do que o pastor, mas o pastor falou. Essa mensagem que vai fazer a gente mudar. E a pergunta é, qual foi a última coisa que você renunciou por Jesus? Quanto tempo faz que a gente não renuncia, não abre mão de algo para servir a Deus? A pergunta para você hoje é, do que você tem que abrir mão para servir mais a Deus? Para estar mais perto de Deus? Abre mão desse filme que você está olhando de noite e pega esse tempo e vai lá orar um pouco. Você vai ver como as coisas vão começar a melhorar. Só que às vezes a minha vontade está na frente da do Senhor. Jeremias 42. Olha o que o povo disse, nós temos que ser como esse povo aqui, não como o rei Acabe. O rei Acabe não queria ouvir a verdade. Jeremias 42, versículo 6. Podemos ler? Todo mundo junto, leia com o pastor. Seja ela boa, ou seja o que? Má. Olha o que diz. A voz do Senhor, nosso Deus, a quem te enviamos. O que a Bíblia diz? Obedeceremos para que nos suceda o bem, obedecendo a voz do Senhor nosso. Agora a primeira parte. Seja ela boa, ou seja ela... É esse tipo de crente que nós temos que ser. Eu quero ouvir a voz de Deus. Seja uma palavra boa, uma palavra má. Ou seja, uma palavra que diz que eu vou vencer, que Ele é comigo, que Ele vai me abençoar. Ou seja, má, que Deus vai dizer, você tem que mudar, se converta, para com isso. O que o povo disse, Jeremias? A palavra que Deus der, eu quero ouvir. Porque eu quero obedecer. Seja uma palavra que eu goste, ou uma palavra que eu não. Eu não gostei porque diz que eu tenho que mudar, né, pastor? Vou ter que abrir mão, mas... O que eles disseram? Nós vamos obedecer. Não podemos ser como o rei Acabe. A gente quer ouvir só os profetas que falam o que nos agrada. Às vezes a gente precisa dessa palavra que confronta, que traz mudança, que nos chacoalha e mostra que nós estamos perdendo o primeiro amor, que temos que mudar. Temos que ser como esse povo, que Deus falar comigo, eu vou obedecer. Quem é que está disposto a obedecer? Seja ela boa, ou seja, mas não importa o que Deus está falando. Seja o culto que vai me agradar, mas tem culto que às vezes nós vamos sair da igreja contrariados. Mas Deus falou, eu vou obedecer. Deus falou comigo, mostrou que eu estou errado. Senhor, obrigado. Eu quero mudar, eu quero obedecer, porque a vida com Deus é uma vida de mudança. Se eu parei de mudar, se eu parei de renunciar, pode ser que eu estou me afastando do primeiro amor. Provérbios capítulo 27. Olha o que diz a Bíblia aqui. No Provérbios capítulo número 27. A vida com Deus é uma vida de renúncia. Se eu parei de renunciar, é porque eu estou perdendo o primeiro amor. Se eu não abro mão de nada para servir a Deus, é porque o primeiro amor está longe. Porque às vezes a minha vontade é que está sendo o meu Deus. Provérbios 27. Todos acharam? Então leia comigo agora o versículo 5.
Provérbios capítulo 27, versículo 5. Todo mundo junto, o que diz o 5? Melhor é o que, pessoal? A repreensão o quê? Aberta. Alguém que fala a verdade, que mostra que eu tenho que mudar. Claro, não estou dizendo para você ser grosseiro com seu irmão, né? Ô Satanás, sai daqui que tu vai para o inferno. Mas falar a verdade de forma educada e de forma que a pessoa entenda que ela tem que mudar. É melhor a pessoa que nos chama e diz, olha fulano, você tem que melhorar aqui, lá, tal, do que a pessoa que fica te abraçando. Vê que você está errado e não fala, você não vai mudar, você não vai crescer. Você não vai mudar. Aí diz aqui, melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Agora olha o 6, o que diz a nossa Bíblia, queridos? Fiéis são as feridas feitas pelo que? Às vezes quem nos ama vai acabar falando que a gente não gosta. Vai falar a verdade para nós. O amigo não é aquele que concorda com tudo que a gente faz, mas é aquele que quando estamos errados vai ser o primeiro a dizer, eu não concordo com você. Às vezes a gente gosta de quem fica nos abraçando. Normalmente quem te abraça demais não te corrige. Normalmente quem fica nos lambendo demais não vai nos corrigir quando nos vê errado. Por quê, pastor? Porque daí já mistura aquela coisa chamada amizade. E daí quando tem amizade a pessoa fica sem jeito de corrigir você. Mas a gente precisa. A correção é importante. É ela que nos coloca de volta no caminho. Seu pai e sua mãe quantas vezes disseram não? Você ficou triste, eu quero sair. Eles disseram, não, já é 10 horas, não vai. Mas eu quero, você insistiu. O pai dizia, vai para o quarto. Você tinha que ir. Mas fizeram isso por amor. Deixaram você triste por amor. Aí diz aqui, como é que diz? Fiéis são as feridas feitas pelo que? Então quem nos ama às vezes vai machucar, vai ferir, vai repreender, vai dizer não, vai mostrar que nós estamos errados. E diz o final do versículo, mas os beijos daquele que aborrece são o quê? Porque às vezes a pessoa está me beijando, me abraçando, mas ela sabe um monte de coisa que eu tenho que mudar. Um monte de coisa que ela deveria falar para mim mudar e ela não fala. Ela vai me deixando desse jeito. Às vezes ela vai me deixando até porque ela não quer se indispor com ninguém. Irmão, quem quer ser amigo de todo mundo não vai acrescentar nada na sua vida. Amém? Aquela pessoa sabão que quer agradar todo mundo, abraçar todo mundo, isso aí não ajuda ninguém na vida. Porque ele vê tudo que você tem que mudar, mas ele não corrige você, não te ajuda a mudar. Então a Bíblia está dizendo, melhor é alguém que vai falar a verdade, vai pregar para mim, mostrar que eu estou errado, do que alguém que fica me abraçando, me adulando, e está vendo onde eu preciso mudar, mas não me corrige porque não quer perder o quê? Que não quer perder a amizade. Então a pergunta que eu e você temos que fazer é, aonde paramos de renunciar? Quando que paramos de mudar? Faz quanto tempo que tu não faz uma oração de verdade? Que tu dobrava o teu joelho e te derramava diante de Deus. Está na hora de voltar. Às vezes, o nosso eu, a nossa vontade, está ocupando o primeiro lugar da nossa vida. Tudo está na frente de Deus. Tudo nós temos uma desculpa. Tudo a gente tem um motivo. Volte ao primeiro amor. Quando você largava tudo para servir Jesus. Quando não tinha dia ruim. Quando não tinha dia de chuva. Quando não tinha cansaço. Alguém perguntava, falando, você está cansado? Você dizia, eu vou descansar no céu. Porque você estava disposto a servir a quem? Só que hoje a gente larga tudo. A gente larga Jesus. Antes você largava todas as coisas para servir Ele. Então eu quero que você olhe para dentro do seu coração e veja, será que eu ainda tenho esse amor que eu tinha? De renunciar, de abrir mão de tantas coisas para estar lá à disposição. Se o pastor dissesse, olha, eu preciso de você aqui no horário tal, não tinha ruim para você, irmão. Hoje, não posso, tem isso, tem aquilo, não sei o que, aquilo outro. E vamos dar 1000 desculpas. Ou seja, não estamos mais no primeiro amor. Deixamos de caminhar com Ele, deixamos de ter o brilho que um dia tivemos. Não esqueça, toda renúncia, ela vai trazer uma recompensa. O diabo vai tentar te dizer que fazer a tua vontade é que vai fazer você aproveitar. Mas Deus sempre tem uma recompensa para quem renuncia. O que você tem que renunciar? Você tem que abrir mão do quê? Toda renúncia, ela vai te dar uma recompensa. Vamos ficar de pé. Olá, que prazer ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as mensagens que serão postadas no canal. E eu peço que se você não é inscrito, você venha se inscrever no canal e compartilhe
para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. Um abraço.